Se você passa o dia repetindo frases positivas, visualizando as suas metas e estudando a lei da atração, mas a sua vida continua travada nos mesmos padrões, você está cometendo o erro técnico mais perigoso da manifestação. A verdade nua e crua é que o universo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você suporta carregar no seu corpo. Como ensinava Neville Goddard, acho que é assim que fala o nome dele, você não atrai o que deseja, você manifesta aquilo que é a sua verdade interna profunda. E se você tem uma sensibilidade fora do comum, essa conta fica ainda mais cara. E quando eu falo em sensibilidade fora do comum, tanto pode ser a sensibilidade sensorial dos autistas, como uma sensibilidade extrasensorial, que é uma característica da mediunidade. O erro técnico mais comum é tentar sobrepor o pensamento positivo de tudo vai dar certo a uma biografia emocional de medo. Você almeja aquela vaga de emprego, por exemplo, e repete incessantemente: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Fica martelando isso o tempo todo na sua cabeça, sabe? Aquela coisa de efeito: vai dar certo, vai dar certo. Afinal, temos que ser positivos, não é mesmo? Mas por dentro, a dúvida te corrói, o sentimento de não ser suficiente toma conta de você. O Dr. Joe Dispenza, ele explica que os pensamentos são a linguagem do cérebro, mas o sentimento é a verdadeira linguagem do corpo. Se a sua mente repete, eu sou valorizada, mas o seu corpo opera na frequência do medo e da rejeição, gente, o seu campo eletromagnético ele vai continuar emitindo sinais de escassez, tá? A realidade, ela responde à sua vibração predominante, não o que você fala. A realidade, ela não vai responder ao que você pensa, ao que você repete incessantemente. Ela responde aquilo que você vibra, aquilo que você de fato sente. Afinal, nós somos energia. E não adianta tentar transmutar essa frequência apenas visualizando uma luz lilás de Saint-Germain ou repetindo frases de efeito se por dentro o seu sentimento contraria tudo o que você diz. Técnicas sem autoconhecimento e vigilância sobre si mesmo tornam-se palavras vazias ou até mesmo portais perigosos, tá? Vou falar mais sobre isso em vídeos futuros. Então, gente, você precisa se conhecer para aprender a lidar com as suas próprias peculiaridades. E quando falamos em autismo e mediunidade, o diferente bem compreendido por si mesmo pode se tornar extraordinário. Olha, gravem bem essa frase. O diferente bem compreendido por si mesmo, não pelos outros, pode se tornar extraordinário. Pense no nosso sistema nervoso como uma antena. As pessoas no espectro autista possuem uma fiação neurológica com uma sensibilidade extrema a estímulos ambientais, como texturas, luzes, sons. O nosso cérebro capta e processa o mundo material em uma voltagem muito mais alta do que os outros. A mediunidade, por sua vez, sob uma ótica vibracional, ela opera sob uma mecânica muito parecida, só que voltada para o campo eletromagnético e extrafísico. Ambas não são disfunções, são condições de alta captação. Se essa antena captar o mundo sem o filtro da clareza e da segurança interna,
você é inundado pelo estresse e pela energia alheia. Então, olha só o caos que isso se torna. Como o nosso planeta está energeticamente emaranhado, quando interagimos com os outros, ocorre uma mistura inevitável de frequências. No meu caso, desde que decidi mergulhar mais no autoconhecimento e na espiritualidade, eu percebi que o meu campo mediúnico ficou ainda muito mais consciente e sensível. E essa sensibilidade me traz uma necessidade visceral de mais isolamento. Não por arrogância ou por me achar um espírito ascensionado, muito pelo contrário. Estou muito longe desse nível, mas por pura proteção energética mesmo. O mundo ele é denso, ele é cheio de futilidades e preocupações que não me cabem mais. E na verdade, eu acho que esse monte de futilidades nunca me coube, sabe? E quando você estuda mais sobre o autoconhecimento, parece que você fica muito mais sensível a esse tipo de assuntos que não levam a lugar nenhum. E isso faz com que eu queira me isolar, ficar mais na minha, ficar mais no meu cantinho, sabe? Até mesmo como uma forma de me proteger mais, energeticamente falando. Eu estou aprendendo a me afastar hoje também, sem me condenar por isso, por puro respeito a mim mesma. E é aqui que mora o grande perigo para o autista, nessa questão de autovoltagem, nessa questão de captação maior, que dessa antena de sensibilidade ser maior. Por que eu falo que é perigo? O nosso cérebro ele processa o mundo em alta voltagem. Respeitar essa sensibilidade é o que garante a nossa qualidade de vida. Mas o que você faz? Vamos lá? Para tentar pertencer a algum grupo ou para ser agradável, você decide fazer aquele esforcinho para ser mais sociável. O seu colega, depois desse esforcinho que você fez para ser mais sociável, o seu colega, aquele que insistiu, que fez questão da tua presença em algum determinado evento, sabe o que ele faz? Ele vai para casa ótimo, radiante, feliz. E você? Você chega em casa completamente esgotado. Porque você é autista, tem uma sensibilidade maior. Parece que sugaram totalmente a sua energia. E aí, eu pergunto, valeu a pena esse esforcinho? Entenda, gente, o impacto técnico e vibracional em relação a isso. As crises autistas, sejam de meltdown, shutdown, mais pra frente eu vou explicar o que significa cada uma dessas crises. Essas travas constantes por um esgotamento da nossa bateria social, que esgota assim, ó, rapidinho, né? A nossa bateria social já veio com defeito de fabricação, né? E você pode carregar agora, está 100% em questões de minutos, tá zerada a nossa bateria. Essas travas constantes, as nossas crises de sobrecarga, por esse esforcinho de socializar, de agradar, nos deixam muito mais vulneráveis. Nós somos energia. O esgotamento que você sente simplesmente por tentar forçar um pertencimento faz com que a sua vibração, despenque. E vibração baixa paralisa a sua vida e sabota as suas conquistas. Se a lei da atração diz que nós materializamos o que emitimos, esse esgotamento destrói a sua capacidade de manifestar. Cada esforcinho para agradar os outros deixa você, autista, emocional, energética e espiritualmente vulnerável. Aí, novamente, eu lhe pergunto, valeu a pena fazer esse esforcinho? E aí? Por você, valeu a pena? Aquelas pessoas que fizeram questão da sua companhia numa festa vão para casa radiante. E você
percebe como as consequências dessa socialização forçada te esgota? Isso trava a sua vida em grandes processos, até mesmo em questões de materializações, de crescimento espiritual e de proteção energética. Você consegue ter essa visão mais ampla do que o esgotamento que um autista tem por socializar pode trazer como consequência para a sua vida? Entenda que é muito mais do que um esgotamento físico. A partir do momento que nós somos energia, esse simples esgotamento físico pode travar a sua vida como um todo, em todos os processos da sua vida. Não sei se eu estou sendo clara quanto a isso, mas, gente, o que eu quero deixar bem claro nesse vídeo: não façam esforcinho para agradar quem não faz o mínimo esforço para entender as suas dificuldades. Sabe? Repitam comigo: não façam esforcinho para agradar quem não faz o mínimo esforço para entender as suas dificuldades. Esse simples comportamento pode travar a sua vida como um todo. Aí a sua energia cai, você entra em crise, não consegue manter aquela máscara social que a gente usa constantemente, que a gente tem que colocar no dia a dia, né? Afinal, ninguém gosta de um autista como ele é. As pessoas não gostam de uma pessoa mais isolada. Então a gente tem que fingir que está tudo bem, sorrir, sabe? Às vezes deixar as nossas estereotipias porque elas incomodam os outros. E quando a gente fica em crise, a gente acaba não conseguindo manter essa máscara social ativa. Aí o que acontece? As mesmas pessoas que você tentou agradar vão ser as que vão te julgar como chato, grosso, mal-humorado, encrenqueiro. A encrenqueira aqui falando. Tá? E etc, e etc, e etc. Porque afinal a gente não consegue manter essa fachada de estar sempre bem, de ser normal, de ser sociável, porque o esgotamento de um autista, quando chega no nível mais alto, não tem mais como a gente fingir, sabe? E aquelas pessoas com quem a gente teve que fingir vão te julgar, te massacrar de todas as formas. Todas as pessoas? Não, mas a grande maioria é assim. É por isso que precisamos praticar o estoicismo, que eu estou estudando muito sobre isso, porque é uma grande base de autoconhecimento. Os estoicos nos ensinam a governar as nossas próprias impressões. Se a sua antena capta um ambiente carregado com uma certa desaprovação, a sua mente racional ela deve intervir. Você deve conversar com você mesmo. Isso que eu estou sentindo é uma frequência externa? Gente, aquilo não é o que eu sou. Esse esgotamento não sou eu. Essa irritabilidade não sou eu. Sabe, a gente cresceu, nós autistas, nos julgando muito, nos criticando muito, porque recebemos críticas a vida inteira. Ainda mais a gente que teve um diagnóstico tardio. Sabe, então nós nos condenamos o tempo todo. Porque a gente tem que ser aquilo que não somos simplesmente para agradar os outros e para pertencer a um certo grupo. Só que isso nos esgota. Então, a partir do momento em que a gente entende o que somos e respeitamos os nossos limites, sabe? Qualquer coisa de influência externa, eu pergunto, opa, tem que perguntar pra gente mesmo. A pessoa, eu estou fazendo algo errado ou a pessoa não aceita do jeito que eu sou? Eu estou fazendo algo que prejudique alguém ou simplesmente estou sendo quem eu sou para até mesmo me proteger de eventuais crises? Isso que a gente tem que começar a nos perguntar constantemente. O primeiro passo não é tentar desligar a nossa antena. Infelizmente, a gente vai ter sempre
essa sensibilidade sensorial, esse estresse por tentar socializar. A gente vive no mundo social, então a gente precisa viver entre pessoas, a gente trabalha, a gente estuda, a gente tem nossa vida. A gente não tem como fugir disso. Essa antena nossa sempre vai estar ligada, mas para sobreviver a este mundo que não é adaptado a nós temos que fortalecer o nosso centro. O que significa fortalecer o nosso centro? Saber quem de fato nós somos, até onde vai o nosso limite, sabe? É esvaziar aquele impacto externo de rejeição, que crescemos com essa rejeição, sabe? Por tentar nos adaptar de todas as formas para que sejamos aceitos. É esvaziar esses toques internos de rejeição para que o caos do mundo não mais encontre eco dentro da gente. Deixamos, então, de ser vítimas de nossa sensibilidade para conseguirmos nos tornar cientistas dessa sensibilidade, sabendo lidar com essa sensibilidade que é nossa. E cabe a gente, cabe a cada um de nós respeitar o nosso próprio limite. A gente vai deixar de ser vítimas dessa sensibilidade para saber lidar com tudo isso que nós somos, que faz parte de nós. Ter essa antena expandida não te faz melhor nem pior, apenas te faz diferente. E não adianta estudar física quântica, lei da atração, se você não respeitar as suas particularidades biológicas. Eu fiz isso durante toda a minha vida, sabe? E eu perguntava, por que não dá certo comigo? Todo mundo consegue, menos eu. Até que eu consegui entender que a minha biologia, ela oscila muito mais do que o outro. É muito difícil manter o pensamento positivo e ignorar o barulho externo, quando o barulho externo acaba causando um caos em você que praticamente te enlouquece e te surta. Então, para uma pessoa típica, um ambiente cheio, uma festa, um grande evento social pode ser fontes de recarga. Eu tô estressada, eu vou sair, vou me divertir, vou sair com os amigos. Eles saem de lá com a vibração elevada. Mas para um autista, a física da coisa é completamente oposta. Aquela poluição sonora, visual, drena a nossa energia vital e provoca um verdadeiro colapso em nossa energia. E este colapso faz com que a nossa vida trave, tá? Então não é uma coisa tão simples. O médium ele sofre o mesmo impacto, só que no campo extrafísico. Em um lugar lotado, a sua antena energética, ela acaba captando esse emaranhado de sentimentos, angústias e cargas emocionais de dezenas, centenas de pessoas que estão ao redor. Então, e o médium ele acaba sugando essa densidade sem nenhum filtro. Enquanto o autista tem uma sensibilidade sensorial, o médium ele tem essa sensibilidade extrasensorial. E estar no meio das pessoas simplesmente para fazer esse esforcinho e ser agradável aos olhos dos outros faz simplesmente com que sejamos sugados de todas as formas. Então, compreendem o tamanho deste problema? Então entendam, por esse esforcinho de socializar, por tentar ser igual aos outros, que você muitas vezes não consegue praticar a lei da atração e as coisas não se manifestam na sua vida. Você gasta toda a sua energia vital tentando muitas vezes sobreviver a um ambiente e manter as aparências, que não sobra uma frequência eletromagnética limpa
para colapsar uma nova realidade. A sua manifestação trava porque o seu corpo está ocupado demais, operando no modo de emergência. Hoje eu aprendi a respeitar as minhas sensibilidades. Na verdade, eu estou aprendendo a respeitar as minhas sensibilidades, porque quanto mais você coloca respeito dentro das suas particularidades, mais você é julgado. Mais pessoas querem te condenar e ditar para você como tem que ser a sua própria vida. Mas quem tem que se entender é você mesmo, não os outros. As minhas sensibilidades não faz de mim uma pessoa fraca. Hoje eu consigo ver isso. Eu sou uma sobrevivente e eu sei como esse jogo funciona. E eu estou aprendendo a lidar sobre quem sou eu, até onde vai o meu limite, o que eu devo ou não fazer para o outro e qual é o limite, até onde eu tenho que colocar o respeito também para que eles não avancem sobre mim. A partir do momento em que você usar a sua autocaptação, essa antena, a seu favor, e não para se moldar ao que o outro espera de você, você sairá de cada processo que passa pela vida, porque iremos passar por esses processos, só que a gente sai mais forte, tá? Então, depois que eu precisei entrar praticamente no burnout, eu consegui ter toda essa clareza e visão sobre a minha vida. E se este conteúdo fez sentido para a sua jornada e tocou na sua alma, deixa aí a sua opinião, pode falar comigo o que está achando dos vídeos, no que eu posso estar melhorando para poder transferir mais essa minha experiência. Não vou nem falar conhecimento, mas sim a minha experiência com você, tá? E pensa sobre isso, vale a pena fazer esse esforcinho? Gente, se você é diferente, você tem que entender que seu processo de aprendizado e captação também tem que ser diferenciado. E o princípio básico do meu canal vai ser: se respeite. Respeite quem você é. Respeite as suas particularidades. Porque às vezes tentar ser como os outros faz com que a nossa vida seja travada, enquanto os outros, progridem. Então não seja como os outros, se aceite como você de fato é. É diferente? É. Um pouquinho esquisito? Às vezes, né? Às vezes eu olho assim e falo, gente, eu sou esquisita mesmo, né? Mas dentro de mim eu sei que, mesmo apesar dessas esquisitices, eu posso ir longe, eu tenho muita coisa a agregar. Eu só preciso respeitar o meu espaço. Que dentro do meu espaço eu finalmente posso ser quem eu realmente sou, tá? Então, até o próximo vídeo.